Olá, bom dia. Aqui, Pastor Odivan. Queria falar hoje sobre primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2, que diz assim sobre Jesus: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Então, muitas pessoas entendem que este versículo está dizendo que através de Jesus o mundo inteiro já tem a salvação. Que a fé é importante, mas a, o sacrifício de Jesus já salvou a todos. Então, independentemente, o que a gente tem que fazer é convencer as pessoas, independentemente do que elas creem, ou da situação em que elas se encontrem, o que a gente tem que fazer é convencê-las de que elas já são salvas. Bom, gente, eu não sei como é que esse pessoal tem lido a Bíblia, mas esse aí é um claro exemplo do texto fora de contexto, o versículo usado apenas como pretexto. Primeiramente, o que significa propiciação, né? A propiciação é o seguinte, no antigo culto de Israel, lá ainda nos primórdios, né, com Moisés, havia na tenda da congregação a arca, e por sobre a arca havia uma placa de ouro batido que se chamava de propiciatória. Sobre o propiciatório se espargia o sangue de um animal de 1 ano sem defeito, sem mancha, e entendia-se que o sangue daquele animal era a expiação pelo pecado do homem. Quando o homem apresentava aquele animal, o sacerdote fazia isso uma vez por ano por si mesmo e pelo povo. Quando uma pessoa fazia isso, sabia que aquele animal estava padecendo não por causa de alguma coisa que o animal tinha feito de errado, não porque o animal merecesse aquilo, mas ele estava ali levando a culpa do homem. Isso se fazia sobre aquela placa que se chamava propiciatório. Então se fazia ali a propiciação, através daquele sangue, daquele animal. Deus se tornava propício ao homem, e o homem se tornava propício a Deus, mas não sem o sangue. E está dizendo nesse versículo que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas também do mundo inteiro. O que está dizendo é que quando Jesus morreu na cruz, o propiciatório não foi mais lá aquela placa de ouro lá no templo, sobre a arca, nem em nenhum ambiente do Santo dos Santos, que era onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas está dizendo que quando Jesus morreu na cruz, o propiciatório foi lá na cruz. Tanto é que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso dizendo que o acesso a Deus está aberto a todos através de Jesus. E unicamente de Jesus. Só Ele foi capaz de adentrar, ou rasgar aquele véu, romper a barreira de relacionamento entre o homem e Deus. Mas, quando João está falando isso em João capítulo 2, 1 de João capítulo 2, versículo 2, nós temos que olhar o contexto, anteriormente, o que ele vinha dizendo, né? Então você vai ler um monte de condicional. Se andarmos na luz, é o assunto do capítulo 1. Se andarmos na luz, conforme ele está na luz, né? Deus é luz. E quem não está na luz está nas trevas, quem não está com Deus está nas trevas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se alguém pecar, nós temos um advogado, aí sim nós temos um advogado, né, que é Jesus, para nos defender. Então há muitas condicionais, é preciso reconhecer o pecado, é preciso confessar o pecado, é preciso entregar a vida a Jesus para receber o perdão. Não é assim, qualquer um está salvo. Não é assim, sem confissão, sem reconhecimento do que Deus fez. Não, não é desse jeito. Nós precisamos reconhecer que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro. Isso quer dizer que todo mundo pode ser salvo se quiser. Todas as pessoas do mundo podem experimentar a salvação através da fé. A validade ao alcance dessa graça
está para todo mundo, porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não é para todo mundo, mas para todo aquele que nele crê. Então, todas as pessoas têm essa graça no mundo, mas precisa dar uma resposta a ela. Precisa dar uma resposta à graça. Você precisa dar uma resposta a Deus. Você precisa crer. Sem a fé, sem a obediência a Deus, sem confessar os pecados, reconhecer os pecados, não há salvação. Precisamos reconhecer que Jesus é a propiciação e, mediante isso, confessar os nossos pecados a Ele. Ok? Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém.